Boa tarde, galera Stream Monster, tudo beleza? Coloquei no Stories que a gente não ia fazer a live de hoje, mas o compromisso que eu firmei com vocês e a sequência de lives me fizeram vir aqui. Estou com um pouco de enxaqueca, mas a gente vai manter a sequência e manter firme e forte essa sequência até 100, tá bom? Porque é um compromisso que eu firmei junto com vocês. Então a gente vai junto até essas 100 lives seguidas e garantindo para vocês informação de qualidade em beach tênis e tênis, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar da versão superior, da versão seguinte da raquete de ontem, da UTEC IG Prestige S. Agora vamos falar da Graphene Prestige S, uma raquete bastante bonita. Não sei se vocês viram a foto no Stories, mas foi uma raquete que eu notei uma grande diferença com relação à potência do golpe. É impressionante quando eu coloquei para jogar essa raquete, o quanto eu consegui imprimir potência. E a justificativa dela, comparado com a UTEC, está presente no swing weight. Vamos dar uma olhadinha aqui no swing weight da UTEC. Ela é um swing weight menor que o peso estático. Ela tinha um swing weight de 315. E a da Graphene, ela já tinha um peso estático de 315. Já tinha um peso estático. E ela conseguiu, com esse peso estático mais leve, promover um swing weight mais pesado. Então você tinha uma melhor maleabilidade com um peso estático, você tinha uma maior leveza e conseguia imprimir uma maior potência de golpe. Isso foi bastante evidente na primeira vez que eu bati com ela. Eu falei até para o professor na época, o professor Jonatas, grande abraço se ele estiver ouvindo, que essa raquete é diferente, parece que eu consigo imprimir mais potência, é impressionante. E dá para ver pelos parâmetros que a gente viu. Você tinha, apesar de ser uma raquete um ponto a mais de controle de peso para o cabo, mas ela tinha esse poder, ela tinha esse swing weight mais pesado. Você tinha uma impressão de potência um pouquinho melhor. Então, fora isso, são raquetes quase idênticas em termos de tamanho, 69 centímetros, 98 polegadas quadradas de diâmetro da cabeça. O que mudava era o equilíbrio, um pequeno detalhe no equilíbrio, e essa questão do swing weight. Pode se justificar pelo uso do grafeno, porque a UTEC ela tinha uma composição tripla, né, de T30, um material específico da linha UTEC, junto com Integra e o grafite. E a Graphene Prestige S era apenas feita de grafeno, que é uma outra linha do grafite, que é exclusiva até hoje dos modelos da Red. Então é interessante essa mudança que tem, fora a mudança na estética, que a raquete ficou bem bonita, com detalhes pretos e laranja, certinho. Vou passar as impressões do pessoal E o engraçado é que, por exemplo, o pessoal da Tennis Warehouse não tiveram a mesma opinião que eu. Elas deram como nota de conforto de potência 70, e sendo que para a Prestige e UTEC eles deram 79. Mas em compensação para o retorno de bola, eles deram 81. Você e top spin 81. Então foi uma raquete que no overall ficou bem parecida com
com a Ultec, a versão anterior, mas com alguns detalhes que me chamaram a atenção. Mas continua sendo uma raquete de flexibilidade alta, com um sweet spot um pouco maior que a Prestige MP e Prestige Pro, só que uma raquete bem melhor manuseável do que os modelos MP e os modelos Pro. Vamos pegar só aqui o exemplo da configuração do modelo MP. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Red, grafeno, Prestige, MP. Made Plus, aqui achei. Pronto. Uma raquete bastante bonita. Mesma configuração de. Não é bem um laranja, é um vermelho mais claro e preto. Bem bonita a raquete. Por exemplo, ela é uma raquete também que mantinha 98 polegadas quadradas, só que com peso estático muito maior, 15 gramas maior, 332, e com um grau de controle um pouco maior, que com um balanço para 6 pontos headlight, certo? E mais controle também, porque era uma raquete 18x20, a modelo que é a Prestige S era 16x19. Certinho. Deixa eu ver se eu encontro o modelo Pro para a gente poder comparar todos os modelos da raquete Prestige. O importante da Red é que ela lança vários modelos Red, Wilson, para poder atender todo tipo de público que gosta da raquete. A Pro, normalmente as raquetes Pro e as raquetes Tour da Wilson e Pro vinham com o cushion grip de couro. Essa é uma curiosidade interessante. Já é uma raquete mais de controle. Eles mantiveram, diferente dos modelos mais atuais da Prestige, eles mantiveram o tamanho da cabeça em 98. Por exemplo, a Prestige Pro mais atual, que é a Hour Stick, e a 360 mais grafene, elas modificaram a Prestige Pro para 95 polegadas quadradas. E é uma raquete totalmente de controle, né? Você tem 332 gramas de peso estático e você acaba no swing weight havendo uma queda desse peso dinâmico para 328. 5 pontos para a cabeça e 16 por 19. Então são raquetes com pequenos detalhes de configuração que fazem uma grande diferença. E assim, hoje, se eu pudesse escolher uma raquete nesta época, eu escolheria
com o conhecimento que tenho, eu escolheria a Extreme. Extreme, porque a Extreme ela tem uma maior. Acho que o Extreme dessa época era a raquete que o meu professor utilizava, Paulo Souza. Ele utiliza até hoje nesse modelo, nessa versão grafene. E a Extreme ela dá uma maior, ela tem um swing weight com uma manuseabilidade muito melhor. Então você consegue imprimir mais potência na bola com mais conforto, entendeu? Perdendo um pouquinho do controle. Vamos comparar aqui. Eu falo da VCore 100, depende qual modelo, VCore Pro ou a VCore convencional. Que tem a VCore 98, que é a VCore vermelha, que é uma raquete de extrema potência e uma extrema perfil mais largo, geram bastante spin. E tem a VCore 100, é o modelo da VCore 100, que é o VCore 100 Pro, que é o modelo que Wawrinka usa, que é o modelo verde, roxo e preto. É essa que você está falando, Xavier? Deixa eu ver aqui. VCore 100 Review. Tem a vermelha e tem a VCore Pro. A VCore 100 ela é uma raquete super confortável. Já joguei com ela um teste de um amigo meu. A raquete gera bastante potência, gera bastante spin. Se você tem uma facilidade de gerar spin, tem um conforto de um sweet spot maior. Tem a 98 também Pro e tem a 98 vermelha, convencional. Tem as duas, entendeu? Então você consegue. Ela foi feita para gerar spin. Ela e a Ezone tem uma característica de uma geração de potência importante pela tecnologia japonesa que a Yonex usa, de uma transferência de energia muito eficiente, entendeu? Usando grafite com 2N NAND, que é um tipo de cristal que só a Yonex tem, certo? Então não tem, deixa eu ver aqui, swing weight. Por exemplo, você consegue um swing weight 4 gramas mais pesado do que o peso estático. Ela é uma raquete equilibrada para controle, mas só que você consegue gerar spin com facilidade. É uma raquete que, dentro da tecnologia hoje, ela está muito popular dentro da escolha dos jogadores profissionais. Você vê muitos jogadores profissionais utilizando as duas Yonex, a Ezone 98 e a 100, Casper Ruud, Naomi Osaka, Kyrgios. A VCore tem a Rybakina, que foi a campeã de Wimbledon desse ano. Rybakina, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui o nome da jovem. Rybakina. Helena Rybakina, falando o nome da jovem, ela usa a VCore 100. Então é importante a gente ter noção de todas as raquetes do mercado, que existe uma série de opções que a gente pode utilizar e uma tecnologia fantástica que os caras desenvolvem, uma tecnologia super importante para um bom desempenho do tênis. Assim como é bem parecido com outros esportes, por exemplo. As tecnologias, por exemplo, da Fórmula 1 sempre vão chegando para os carros convencionais
demonstrando a melhora do conforto e melhora do atleta, do simples motorista que se desloca de um lugar para o outro, até para o fanático que adora um automobilismo, por exemplo. A tecnologia de raquete é fantástica. Tanto que, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou da questão de tecnologia de raquete, a raquete Red Gravity, que a gente vai chegar, é a nossa penúltima raquete que eu vou falar nessa saga das raquetes, foi uma raquete desenvolvida junto com o laboratório da Red, desenvolvida por Alexander Zverev. Ela tem um formato diferente de cabeça, um formato em gota, que foi desenvolvido justamente para se adequar ao jogo de Alexander Zverev. Mas a gente vai chegar nela em breve. Então, assim, deixa eu só ver uma outra raquete que é a Vecore Pro, que é a raquete que Stanislas Wawrinka utiliza. É uma raquete de mais controle e você tem que ter bem um perfil, a semelhança com a Prestige e com a Pro Staff. Ela tem a 97, só para a gente corrigir, Xavier, 97 e 100, como eu tinha te falado. A 97, deixa eu ver, a 97-310 é a que Wawrinka usa, se eu não me engano, mas todos eles, só para vocês entenderem, as raquetes vendidas em Mestre Lalado, grande amigo lá de Recife, pode me ajudar nessa explicação também. As raquetes utilizadas por profissionais, elas são raquetes que elas são modificadas. A maioria tem o que a gente chama de Pro Stock. São raquetes utilizadas, feitas sob medida para os jogadores. Então o que acontece? A raquete que você compra é apenas o modelo, a pintura, você se identifica com o jogador, mas normalmente as raquetes elas têm uma total modificação. Teve uma vez que conseguiram enquadrar a raquete de Djokovic de maneira completa, aí focada no aro da raquete de Djokovic. Ela é toda chumbada. Ela provavelmente deve ter por volta de 370, 380 gramas. Por quê? O jogador ele personaliza, faz customização das suas raquetes, porque ele não se adequa ao modelo que é vendido. E assim, se você for vender a raquete do jogador, nenhum jogador amador consegue jogar, porque precisa de uma preparação física, precisa de um treinamento adequado, e os jogadores profissionais têm vários detalhes que eles percebem que a gente não percebe. Por exemplo, teve uma entrevista no Open do Uruguai que Marcelo Ferreira fez, que ele conversou com o entrevistador sobre o encordoamento de Igor Dimitrov. Dimitrov é Igor, falando besteira o nome de Dimitrov. Então, Grigor, desculpa, eu sabia que estava falando besteira. Grigor Dimitrov. Ele utiliza uma raquete Pro Staff, versão nova, mas só que uma Pro Staff toda modificada. Ela é modificada com relação aos grummets. Os grummets dele, ele usa grummets compartilhados, onde as cordas das cruzadas compartilham grummets, alguns grummets com as cordas das verticais, das mains, crosses e mains. Então o que acontece? E ele utiliza tripa natural,
que não é muito convencional esse setup, na vertical. Então o que acontece? Você tem que tomar cuidado no encordoamento, e ele utiliza a tensão de 63 libras. Então assim, você imaginar uma raquete com 63 libras, 97 de cabeça, flexibilidade alta, sweet spot pequeno, para um jogador amador, é querer que ele tenha lesão. Então não pense que as raquetes comercializadas dentro do mercado do tênis é a mesma que o jogador utiliza, porque os jogadores profissionais, eles fazem personalizações dentro das raquetes. Teve um outro seguidor nosso que veio perguntar sobre, por exemplo, as tensões. Porque a tensão mágica é 52. Depende, porque você precisa ter o feeling de qual é o seu jogo. Iniciante, a gente normalmente começa com 50, porque para a gente ter parâmetro de avaliação. Mas dizer que existe uma tensão mágica, uma receita de bolo, não existe. Então é uma personalização, é uma adequação, e é interessante você ter parâmetros. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas que me pedem consultoria é assim: veja um jogador que você consegue se assemelhar, um estilo de jogo que você goste e tudo mais, para poder avaliar como a gente pode adaptar esse estilo de jogo. E aí vai adequando a raquete, a tensão, e é muita testagem. Você tem que fazer testagem para poder identificar a raquete ideal. Certinho? Então, vou contar uma pequena história sobre a raquete Prestige S, que infelizmente foi outra raquete que acabou trincando. Essa foi por culpa minha, devido ao overgrip molhado, encharcado, escapou a raquete da minha mão e ela trincou. E eu pedi para fazer a reforma dela e da Babolat Pure Storm, e não houve eu não consegui me adaptar às raquetes reformadas. Elas ficaram totalmente diferentes, e elas tiveram a fibra que é utilizada. Eu até conversei com o Márcio Renner, nunca consegue ser semelhante à fibra utilizada pelo fabricante, desculpa. Então aí eu precisei fazer uma modificação para uma outra raquete, que foi a Wilson Ultra Countervail versão número 2. Vou colocar a fotinho dela no Stories, para a gente poder falar ela no ano que vem, amanhã, na live de amanhã. E aí a gente tem a Wilson Countervail V2, que aconteceu uma coisa trágica com ela, infelizmente amanhã eu conto. Como eu fiquei sem raquete depois da Wilson Countervail, eu fiz um teste, peguei emprestado num grande amigo meu chamado Leonardo Dias, oftalmologista, grande abraço a ele. Fiz o uso de uma Pro Staff, voltei a utilizar a raquete que Federer utilizava, a Pro Staff, se não me engano, versão número 10 ou 9, que foi, eu saí um pouquinho da Wilson, então teve a K-Factor, aí depois veio a série BLX vermelha e preta, BLX branca, e aí veio esta versão, se eu não me engano, a versão número 9, que é a Pro Staff. Fiz o uso por uns 6 meses dessa raquete, gostei muito, porque estava utilizando com multifilamento, já tinha algum conhecimento, sabia o que a raquete exigia demais
do meu cotovelo, do meu braço. Então comecei a entender a questão que eu precisava utilizar um multifilamento para dar um conforto melhor para o meu jogo, e aí começou a encaixar o jogo. Eu treinava na época na Academia Winner de Ari Godoy, grande abraço também para Ari. E aí eu fiz a compra da Pro Staff versão número 11, que é a preta e branca, versão 11. Depois dela aconteceu lesão, passamos para a Yonex Ezone Yonex 98, verde e preta. Depois dela passamos para a Red Gravity, da Red Gravity passamos para Wilson Clash versão número 2. E aí acaba a nossa saga das raquetes. Então temos ainda alguns. Vamos contar o número de raquete: Ultra, Pro Staff 9, Pro Staff 11, Ezone, Gravity e Clash V2. Então ainda temos mais 6 raquetes para dissecar e conversar bastante sobre elas, e surgindo as dúvidas e o pedido aí da galera que está assistindo, a gente ainda vai continuando na nossa discussão. Vamos lá, agradecer a galera que prestigiou. João Paulo Corvo, um grande abraço, meu amigo, lá do Baiana de Tênis e da BR, da Boca do Rio. Nicolas, grande abraço. F. Xavier, que interagiu com a gente, grande abraço. Espero que tenha respondido a sua pergunta com relação ao Vecore. Mas qualquer dúvida eu fico à disposição. Bate palma 13, grande abraço. Cincinato, grande abraço. Flavinha da Herbalife Nutrition, grande abraço. Mestre Lalado de Recife. AC Encordoamento, sempre presente. E minha mãe, querida mãe Edna Lúcia, grande abraço. Então amanhã falaremos sobre a Wilson Ultra V2 Countervail, uma tecnologia que a Wilson prometeu para poder promover, sempre a preocupação das empresas em promover Countervail. Só adiantando um pouquinho a tecnologia, é uma tecnologia que veio para diminuir vibração. Então, às vezes, a concorrência, por exemplo, a Prokenix, sempre foi avançada com relação à tecnologia de vibração, e a Red veio com a tecnologia do grafeno. Então, todos os fabricantes de raquete vinham com uma preocupação também com relação às lesões. E esse é mais um exemplo dessa linha Countervail, que na versão número 2 da Ultra, ela vinha até com uma pintura mais fosca para poder diferenciar da versão normal, para poder oferecer também para o público uma versão de maior conforto, tá certo? Feliz ano novo a todos, tudo de bom, que esse ano de 2023 venha com muita felicidade, muito sucesso e muita paz no coração de todo mundo, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.